Aquela grande família, né? Então vamos lá. Questão número 10 fala sobre sólidos semelhantes. A Aline, daqui a pouco ela responde, até chegar a informação lá em Casimiro de Abreu, vai demorar. Questão número 12 da UERJ de 2011. Questão número 15, que Monique já tinha me mandado, né, essa questão, também vai fazer menção a essa parte de sólidos semelhantes, tá? Então, para isso, eu vou fazer uma demonstraçãozinha falando sobre essa relação de cones e figuras como um todo. Vou fazer um aparato sobre as fórmulas de prismas, pirâmides, cones, esfera, e vou comentar também sobre a fórmula da relação de Euler, que aparece para poliedros, né? Em especial poliedros convexos. A famosa vamos fazer namoro a 2, V mais F igual a mais 2, tá? Então aqui, o que acontece? Como nos últimos anos, como a prova da UERJ, ela estava num nível um pouco mais tranquilo, era uma prova mais de percepção, acredito eu que sendo um exame único, o nível deve aumentar. Então por isso que eu coloquei... Ah, que apareceu aí. Então, por isso que eu coloquei questões mais antigas para que a gente possa ver que o grau de dificuldade era muito maior. Tranquilo? Beleza. Então, vou começar de um ponto diferente do que eu começo normalmente. Eu vou falar primeiro sobre sólidos semelhantes, tá? Porque muita gente fica preocupado em saber, como é que funciona a fórmula disso, daquilo. Eu queria criar essa ideia, tá? Raquel, bem-vinda aí. Se você, para poder assistir com melhor qualidade a aula, Raquel, tá aí? Deixa eu ver se ela vai aparecer. Raquel. Eu vou... Oi, Vitinho. Tudo bom? Ó, Tudo bem? tudo ótimo. Dentro das configurações de vídeo, aí você vai botar vídeo, colocar saída e entrada com alta resolução. Aí você vai ver a minha tela melhor e depois você fixa na minha tela, que a minha tela vai ficar ampliada para você. Aí você vai pegar o meu quadro inteiro. Tranquilo? Tudo nosso, então. Vamos lá. Então vamos brincar aqui um pouquinho de sólidos semelhantes, que é bem interessante a demonstração, tá? Sólidos semelhantes. Quando você tem, por exemplo, uma semelhança entre prismas, entre cilindros, o problema ele precisa te dizer que eles são semelhantes. Por exemplo, muita gente pensa assim: eu vou pegar uma lata de leite moça e vou pegar uma lata de leite ninho. Elas são cilíndricas, então elas são semelhantes. Não tem nada a ver. Elas não é porque as duas são cilíndricas que necessariamente elas são semelhantes. Não. A semelhança acontece de uma forma proporcional. Se o cara fala assim, olha, o comprimento da base da lata de leite moça tem 10 centímetros e da lata de leite ninho tem 20. Aí ele fala, a altura da lata de leite moça é 12, da lata de leite ninho é 24. Ou seja, aqui aumentou, foi de 10 para 20 e na altura foi de 12 para 24, ou seja, o dobro, o dobro. Então, quando se estabelece a relação de semelhança, comprimento, largura e altura, onde todas as dimensões elas aumentam na mesma proporção, aí sim os sólidos são semelhantes. Então, de uma maneira geral, dentro da prova da UERJ e da prova do Enem, se são duas figuras que não são prismóticas, perdão, piramidais ou cônicas, ele tem que te afirmar que existe uma semelhança ou te trazer condições para que isso aconteça. Caso contrário, elas não são semelhantes, tá? Então, como é que funciona aqui os sólidos semelhantes sem que ele mencione que são semelhantes, tá? Então, aqui a nossa primeira demonstração vai ser a respeito de um conezinho, tá? Então, vou botar aqui um cone para que a gente possa estabelecer essa semelhança. Não vai ficar muito bom porque eu estou sem meu esquadro, então vai ficar meio esquisito. Então, nós temos aqui um cone, tá? Dentro do cone, o que é importante sabermos? Então, vou botar aqui no outro lado. Então, cone. Nós temos que a sua base é um círculo. Então, a área da base é πr ao quadrado. Nós temos que a sua área lateral é πrg, onde G é a geratriz. Já vou explicar isso. A sua área total, você vai somar esses dois elementos. Nós temos que o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Logo, se a área da base é a área de um círculo, que é πr ao quadrado, então vai ser 1/3 de πr2 vezes h. Então muita gente grava πr2h sobre 3. Não, pensa num 1/3 da área da base vezes a altura, que serve para cone, serve para pirâmide, o que for.
Então, qual é o detalhe? Quando você faz, né, um corte com um plano paralelo à base, né, nós vamos formar aqui, na parte de cima, um conezinho. Tá vendo? Então, esse cara é um sólido semelhante à figura como um todo. Tá, mas por que que eu consigo afirmar que essas figuras são sólidos semelhantes? Elas são sólidos semelhantes a partir da semelhança entre triângulos. Então vem lá da geometria plana, não é algo da geometria espacial, né, inicialmente. Então qual é o detalhe? Quando você estabelece aqui a relação entre altura, né, raio e geratriz, ó, vou chamar de Rzão. Essa geratriz aqui, vou chamar de Gzão. E a altura, né? Deixa eu ver onde eu vou posicionar minha altura. Vou botar aqui do lado de fora. A altura, né? Que é esse pedaço aqui, formando 90 graus com a base. Vou chamar de Hzão. Quando eu traço um plano paralelo à base, né? Dá para ver aqui o conezinho, que está na parte de cima. Então aqui eu tenho o nosso Rzinho, aqui eu tenho o Gzinho e aqui eu tenho o Hzinho, tá? Então, aqui também está formando 90 graus, tá vendo? Então, eu tenho a parte de cima é o sólido semelhante e a parte de baixo é o que nós chamamos de tronco, tá? Então, o que diz a regra? Que Rzinho está para Rzão, assim como Gzinho está para Gzão, assim como Hzinho está para Hzão. Isso aqui é igual a uma constante K chamada constante de proporcionalidade ou razão de semelhança. Beleza? Então, o que acontece? Vamos supor, esse aqui é igual a 1, esse aqui é igual a 3, ou seja, é o triplo. Então, se você tem o triplo do raio, vai ser a pequena em relação ao grande, a altura, vai ser também de 1 para 3, e o Gzinho em relação ao Gzão também de 1 para 3. Caiu a metade, nisso que eu cortei a metade da altura. Então, se eu estou na metade da altura, eu vou estar na metade do comprimento, que vai ser o raio, e metade da largura. Ou seja, todas as dimensões elas vão reduzir a mesma proporção. Então, se eu cair a metade, vão ser todos os elementos a metade, um terço, todos eles um terço, e assim por diante. Tá? Então, esse fato acontece no cone e também dentro da pirâmide. Então, beleza. Então, a razão entre as medidas lineares é sempre igual a uma constante K chamada, vou botar aqui, razão de semelhança. Razão de semelhança, tá? Porque a gente está usando a geometria plana como referência. Então, tem que pensar aqui nesse triângulo, tá vendo? Triângulo pequeno, triângulo grande. Quando essa constante de proporcionalidade, essa razão de semelhança, você eleva ao quadrado, você vai ter, olha só, eu botei o pequeno em cima, tá vendo? Rzinho, Gzinho, Hzinho. E o grande embaixo. Quando você eleva ao quadrado, você vai ter a área do pequeno sobre a área do grande. Ou seja, a razão das medidas lineares, quando elevada ao quadrado, dá razão em três áreas. E, quando elevada ao cubo, se eu pegar essa constante, elevar ao cubo, dá razão entre os volumes. Aí você vai falar assim, pô, Vitinho, mas eu posso fazer aqui os volumes e para poder comparar? Pode, só que não há necessidade. Então, se você tem aqui, ó, a razão em três áreas, 1 para 2, beleza? Quero saber, perdão, a razão entre a alturazinha e a altura grande, 1 para 2. Se eu elevar ao quadrado, eu tenho 1 para 4, vai ser a razão em três áreas. Qual área? Qualquer uma, área da base, área lateral, área total. E se eu pegar 1/2 e elevar ao cubo, vai ter a razão entre os volumes, que vai ser 1/8. Ou seja, sempre funciona dessa maneira. Se você quiser fazer isso, pode fazer. Em alguns casos vai dar, outros não vai dar para fazer. Você precisa saber essa teoria. Aí você vai falar assim, pô, mas eu vi uma questão, por exemplo, da UERJ, que ao invés de botar Rzinho sobre Rzão, estava Rzão sobre Rzinho. Gente, é a mesma coisa. Se eu botei o pequeno em cima e o grande embaixo, e a razão é 1 para 2, se eu inverter, vai ficar 2 para 1. Vai dar a mesma coisa, tá? Então, vai ser uma razão, só que ao invés de usar pequeno sobre grande, vai ser grande sobre pequeno. Tanto faz. Se eu digo que fulaninho é metade do outro, eu posso também dizer que o outro é o dobro. Ou seja, metade do dobro dá o mesmo, tá? Então, só vai mudar a nossa referência. Em pequeno sobre grande, essa razão vai ser menor do que 1. Quando eu faço grande sobre pequeno, essa razão vai ser maior do que 1, tá?
Então vai ser a razão inversa. Então, assim, é 2/3. Se eu inverto, vira 3/2. Não muda em absolutamente nada. Tranquilo? Então, o que a gente vai demonstrar aqui, antes de chegarmos às questões da UERJ propriamente ditas? Eu queria fazer uma demonstração baseando-se em algo que, por exemplo, a Monique me perguntou, né, ao longo das semanas. E como é que será a nossa demonstração? Então, se liga. Para você entender isso daqui, você tem que ter uma percepção espacial, tá? Posso pagar as fórmulas ali? A fórmula é o de menos, por enquanto, tá? Então, vamos lá. Até porque eu nem vou usar a fórmula nessa demonstração. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui eu tenho uma taça no formato cônico, beleza? Uma tacinha no formato cônico. E eu tenho uma latinha no formato cilíndrico, beleza? E vamos supor que esses dois recipientes possuem o mesmo volume. Já é? Então, vou chutar aqui um volume que seja legal para mim. Vou botar 800 ml, tá? Então, isso aqui é um latão de 800 ml, aqui é uma taça que cabe 800 ml, beleza? Show de bola. Aí você tem ali... Ah, Ana Clara chegou. Cadê você, prima doida? Show. Então, qual é a parada? Então, você tem aqui, né, dois recipientes que possuem 800 ml. Monique, você está escutando bem, Monique? Tá doida. E aí, sim ou não? Demorou. Vamos lá. Então, vamos supor que a gente estava comemorando que vocês passaram em medicina. E, caraca, demorou. Aí, vamos supor que eu voltei a beber cerveja. Tem muito tempo que eu bebo cerveja. Vamos supor que eu voltei a beber cerveja. Aí, peguei um latão de 800 ml. Demorou? Aí, deixa eu ver aqui quem. Pegar a Bárbara. Aí, Bárbara pediu aqui um gin. Um gin, né, com a taça aqui de 800 ml. Beleza? Então, eu tô com um latão cheio com 800 ml. E a Bárbara. Bárbara, você tá aí, Bárbara? E a Bárbara tá com uma taça de gin com 800 ml. Quem dera. Beleza. Aí, olha só a situação, Monique. Eu fui, tava cheio de sede, né? E botei um pouco, eu não sei, falei, caralho, vou tomar. Fui, virei até a metade da altura da lata, beleza? Galera, não copiem, preste atenção nessa ideia. Então, se eu virei até a metade, você consegue perceber que eu bebi 400 ml e sobraram na lata 400 ml. Vocês concordam comigo? Tá? Beleza. Aí, Bárbara sedenta, falou assim: ah, é? Demorou. Aí bateu até a metade da taça dela. Pergunta: ela bebeu 400 ml ou bebeu mais de 400 ml? Bebeu mais. O quanto foi a mais? Lembra desse negócio que a gente tinha discutido, Monique? Que eu não gosto da a resposta para Monique, não. Põe ela para pensar. Ela é doida. Então, qual é a parada? Presta atenção, galera. Nas figuras que são cilíndricas ou prismóticas, ou seja, prisma e cilindro, como se fosse assim, uma piscina. Estou com a piscina cheia. Vou encher ou vou esvaziar? Quando eu encho ou esvazio uma piscina, só muda uma única dimensão, que é a dimensão altura. Conforme você vai enchendo lá, o comprimento e a largura continuam a mesma coisa. Então você vai mexendo a altura. Ou seja, o enchimento ou esvaziamento de um cilindro ou de um prisma, formato de, por exemplo, uma piscina, o comprimento e a largura continuam o quê? Sempre o mesmo, né? Você vai enchendo ou vai esvaziando, o comprimento e a largura continuam o mesmo. Comprimento e largura, né? Só que quando você analisa uma figura no formato cônico ou piramidal, que são as figuras, né, da demonstração do sólido semelhante, conforme você vai enchendo ou esvaziando, só muda a altura ou muda também comprimento e largura? Muda também comprimento e largura. Vocês concordam comigo? Sim ou não?
Cara, o que aconteceu com vocês? Deu sono depois do almoço? Vamos lá. Então, qual é a relação entre as alturas? Aqui, Hzinho sobre Hzão é igual a meio. Vitor, na lata, quando eu corto ela no meio, vira um sólido semelhante? Claro que não. Por quê? Porque o comprimento e a largura está no mesmo, só mudou a altura. Mas o cone, se eu corto ele no meio, muda, vira um sólido semelhante? Ah, vira. Por quê? Porque nisso que eu caí a metade da altura, cai a metade do comprimento e cai a metade da largura. Sacou? Então, qual é a parada? Se a razão entre Hzinho e Hzão é igual a 1 meio, ou seja, aqui é, vou chamar de H, e aqui é H sobre 2, a metade da altura. Se eu pego meio e elevo ao cubo, isso aqui vai dar o quê? 1/8, que é a razão entre o volume do menor e o volume do maior. Beleza? Então, preste atenção. Os nossos recipientes, eles tinham quantos ml? 800 ml, tá? Se eu pego 1/8 de 800 ml, quanto é 1/8 de 800 ml? 100 Tem? ml. 100 ml. Ou seja, nisso que Bárbara bebeu até a metade da altura, incrivelmente, ela bebeu, né, 700 ml e sobrou dentro do recipiente dela 100 ml. Alcoólatra. Perceba, eu tinha uma latinha de 800 ml, aí eu bebi até a metade da altura. Eu bebi 400 e sobrou 400. Já na taça dela, que tinha 800 ml, nisso que ela bebeu até a metade da altura, o que sobrou aqui foi só um pouquinho. Ela bebeu pra caramba aqui. Mas como é que você chegou no 700? Que se o sólido semelhante é 1/8 do total, consequentemente o tronco corresponde a 7/8 do volume. Ou seja, a razão entre o volume pequeno e o volume grande é 1/8. Então nós temos que o tronco corresponde a 7/8 do volume total. Beleza? Então, olha a diferença. Eu bebi 400 com a metade da altura, Bárbara bebeu 700 com a metade da altura. Tá? Fala, Bia. Show? Vocês conseguiram compreender essa ideia? Sim ou não? Talvez. Sim. Perceberam que é diferente, não perceberam? Show. Então, baseando-se nesse conceito, nós vamos fazer duas questões da prova da UERJ que fala sobre esse conceito de sólido semelhante. Então, galera, o comportamento quando você cai a metade da altura, ou a terça parte da altura de um cone ou de uma pirâmide é completamente diferente do que acontece num prisma e de um cilindro, tá? Então, essa relação de sólido semelhante. Então, Monique, porque se cai, olha aqui, ó. A razão entre as medidas lineares elevada ao quadrado da razão entre as áreas, elevada ao cubo da razão entre os volumes. Por quê? Olha, preste atenção, Monique. Isso aí, por causa do volume, ó. Se caiu a metade da altura, cai a metade do comprimento, cai a metade da largura. Ou seja, a altura caiu a metade. Só que aqui o comprimento vai cair a metade e a largura vai cair a metade. Metade, 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 dá 1/8. Foi? Por isso que existe essa relação. Então, a razão entre as medidas lineares elevada ao quadrado da razão entre as áreas elevada ao cubo da razão entre os volumes. Não pode perder esse conceito. Esse conceito é importantíssimo, tá? Cai muito na UERJ. Então, demorou. Então, vamos fazer questões envolvendo sólidos semelhantes, que eu separei aqui na folhinha de hoje para poder falar sobre esse conceito, que cai muito na prova da UERJ e muita gente erra. Só que na UERJ não tem TRI, não tem nada, é raiz. Tem que acertar a quantidade lá. Tá? Demorou?